destaque para o tarifaço. Teve acordo entre Estados Unidos e União Europeia, acordo tarifário com redução das tarifas pela metade, de 30% para 15%. Vamos falar com o nosso analista de internacional, Américo Martins, sobre esse assunto. Américo, esse anúncio aconteceu no domingo. Ursula von der Leyen, que é a chefe da Comissão Europeia, e o presidente Donald Trump anunciaram esse acordo. A questão é a repercussão que já temos aí na Europa, né? Líderes europeus contestando os termos desse acordo tarifário. Pois é, Carol, o que nós sabemos desse acordo? Porque existem muitos detalhes, ele ainda precisa ser aprovado por todos os países membros da União Europeia, mas ele já está sendo considerado um avanço porque pelo menos evitou uma guerra tarifária completa entre os Estados Unidos e a Europa, embora seja um acordo muito longe do ideal do ponto de vista europeu, porque aumenta muito as tarifas que são cobradas hoje em relação ao que vão ser cobradas no futuro pelos Estados Unidos. Esse acordo tem 3 pontos principais, Carol. Em primeiro lugar, os europeus aceitaram uma tarifa básica de 15% sobre a maioria das exportações para os Estados Unidos. Isso inclui, por exemplo, os carros europeus que são exportados para os Estados Unidos. Isso é metade da tarifa que o presidente Donald Trump ameaçava impor a partir do dia 1º de agosto contra os produtos europeus, que era de 30%. Mesmo assim, é mais de 9 vezes a tarifa normal que vinha sendo aplicada aos produtos europeus até recentemente. O segundo ponto desse acordo é uma lista de produtos que vai receber tarifa zero. Isso inclui, por exemplo, maquinário para a fabricação de chips, de semicondutores muito sofisticados e também aeronaves e partes dessas aeronaves, ou seja, peças das aeronaves que os europeus também exportam para os Estados Unidos e são máquinas que os americanos precisam, por isso teriam tarifa zero. E o terceiro ponto é uma promessa da União Europeia, uma promessa dupla. Em primeiro lugar, comprar mais combustíveis, inclusive gás, dos Estados Unidos e fazer investimentos de pelo menos 600 bilhões de dólares na economia americana. Com relação aos combustíveis, isso é até uma boa notícia para os europeus, porque vai fazer com que eles comprem o produto dos Estados Unidos e reduzam a sua dependência dos russos. A União Europeia ainda compra muito gás, em especial dos russos, apesar de todas as sanções impostas à economia russa por conta da guerra na Ucrânia. O que vai receber muitas críticas, além desse aumento de tarifas que a União Europeia aceitou, é esse investimento de 600 bilhões de dólares na economia americana. Isso especialmente dos partidos mais de ultradireita, que exigem muito mais investimento nas suas próprias economias. Eles já são, em princípio, contra a União Europeia, contra esses acordos que abarcam todos os países do bloco, e eles certamente vão se ressentir dos europeus estarem investindo e criando empregos nos Estados Unidos ao invés de criar empregos na Europa. Mas, de qualquer forma, esse acordo evitou pelo menos uma guerra tarifária completa entre esses dois grandes parceiros comerciais que são a União Europeia e os Estados Unidos. O problema, como você disse, é que alguns líderes europeus não estão muito satisfeitos com isso. Isso depende muito também da pauta de exportação desses países europeus. A Alemanha, por exemplo, que exporta muitos carros para os Estados Unidos e conseguiu evitar aquela tarifa de 30%, achou muito bom esse acordo em princípio. Os italianos esperam mais detalhes, mas os franceses, por exemplo, que vêm defendendo aí o livre comércio, o liberalismo, através da presidência do presidente Emmanuel Macron, eles reagiram de uma forma muito mais pessimista. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, escreveu o seguinte nas redes sociais: Carol, este é um dia sombrio, quando uma aliança de povos livres reunidos para afirmar os seus valores comuns e defender seus interesses, ou seja, a União Europeia, cede à submissão das ameaças americanas. Carol.